deputado Paulo Pimenta com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares que compõem essa comissão, senhor Eric Douglas Martins Fidelis. Presidente, eu fico assim impressionado, né, com a capacidade de retórica, né, e com a tentativa. A impressão que eu tenho, às vezes, que alguns parlamentares, como inclusive o parlamentar que me antecedeu, que as pessoas que acompanham a CPI, elas não conhecem a história do Brasil, elas não sabem o que aconteceu no Brasil, elas não sabem quem é quem, inclusive aqui nessa CPI, né? Qualquer pessoa que está acompanhando a CPI, qualquer pessoa que conhece minimamente esse assunto, sabe. Isso não é narrativa. Isso são documentos, são provas. Que tudo isso começa a acontecer quando, presidente? Quando a presidente Dilma foi afastada. Até a presidente Dilma ser afastada, nada do que aconteceu seria possível. O líder da oposição gosta de falar que eu fui o primeiro a trazer esse fato aqui. É real. Está lá o parecer do Stefanuto, em setembro de 2016, dizendo o quê? Que não havia necessidade de ser entidade sindical para poder firmar as CTs com o INSS. Mudaram ali. Abriram a porteira para que o escândalo pudesse começar. E um dos primeiros episódios, senhor presidente, é curioso isso, é o episódio da Conafer. A Conafer, que hoje foi preso, o presidente da Conafer, arma, cofre com dinheiro, que tem muitas relações, inclusive aqui, né, no gabinete, entre outras pessoas, o chofer do presidente da Conafer é integrante aqui da nossa comissão, né? Em 31 de agosto de 2020, é assinado o acordo com a Conafer. 31 de agosto de 2020. Né? Na realidade, o que foi feito aqui, senhor presidente? Aqui foi quando foi suspenso o ACT da Conafer, 2020. Ele havia sido concedido lá na pandemia e perceberam que tinha alguma coisa errada. Estavam descontando de BPC, estavam descontando de pensionista, estavam descontando de... Suspenderam o ACT da Conafer. Servidor de carreira. Anotou. E o que fez na época o Leonardo Rolim, presidente do INSS? Que nós temos que trazer aqui, temos que quebrar o sigilo dele. Tem muita coisa envolvendo o Rolim. Ele tira da Dirbem a competência de firmar a CT e passa para a Dirate. Ele tira dos servidores. Eles afastam os servidores que tiraram o direito, a oportunidade que a Conafer tinha de roubar os aposentados, aquela oportunidade das pensionistas. E aí, senhor presidente, a Conafer entra de novo com pedido, o Roosevelt reitera, não dá, não concede. Aí o Rolim acolhe o recurso e estabelece um grupo de trabalho para monitorar a Conafer. Quem é que estava nesse grupo? André Fidelis, 16 de 11 de 2020. Então, veja bem, senhor presidente, o André Fidelis já está aqui, ó, para viabilizar a Conafer lá no início, 2020. E veja o que é curioso, senhor presidente. No período em que o Fidelis, durante o governo Bolsonaro, estava lá de superintendente do Norte e Centro-Oeste, ele era convocado pelo INSS como analista do Zé Carlos Oliveira. E qual era a tarefa principal do Fidelis, senhor presidente? Era analisar os casos mais complicados. Então, se nós formos ver
todos esses casos mais complicados, inclusive daqueles que nós aqui demonstramos com o ministro Onyx, o analista era o Fidelis, que era uma pessoa de confiança de quem? Do José Carlos Oliveira. Todo esse time, senhor presidente, Virgílio, José Carlos Oliveira, Virgílio, Fidelis, José Carlos Oliveira, isso é um time. Esse é o time que comandou o esquema dentro do INSS. E eu acho, sinceramente, presidente, eu acho estranho hoje o José Carlos Oliveira não ter sido preso. Por que o ministro André Mendonça, presidente, por que o ministro André Mendonça não acatou o pedido da Polícia Federal de prender o José Carlos Oliveira? Se é o único de todos esses nomes, o único que era o ministro, que passou em todos os cargos. No mínimo, senhor presidente. Será que tem algum tipo de blindagem aí? Por que os outros pedidos da Polícia Federal foram acolhidos? E o do José Carlos Oliveira não foi preso? Foi colocado só tornozeleira eletrônica. Se todos nós aqui sabemos que o José Carlos Oliveira era o chefe deles, ministro do Bolsonaro, presidente do INSS, era o chefe do Fidelis, era o chefe do Virgílio. Foi ele que trouxe os Golden Boys para dentro do INSS. Foi ele que salvou a Conafer. A digital do José Carlos Oliveira é a digital do governo Bolsonaro em todo esse esquema. Por que razão? Hoje foi dado só tornozeleira eletrônica e não botaram ele na cadeia, que é o que nós queremos que aconteça com ele, senhor presidente. Portanto, nós temos aqui um agradecimento da Conafer para o Rolim, um agradecimento a todos eles, a liberação do ACT. Eu não tenho nenhuma dúvida, senhor presidente, que nós estamos avançando a passos largos para pegar não só os servidores, porque os servidores nós sabemos quem são. Nós já sabemos que o José Carlos Oliveira é o chefe do esquema, nós já sabemos que o Fidelio, o Virgílio, o Stefanuto, outros nomes do INSS que também estavam envolvidos, isso nós já sabemos. Nós já sabemos que as entidades que receberam a CT Fantasma receberam dentro do governo Bolsonaro. A CPI, foi a CPI que mostrou para o Brasil que se não fosse o decreto assinado pelo Paulo Guedes, pelo Onyx e pelo Bolsonaro, as entidades fantasmas jamais teriam tido a oportunidade de roubar os aposentados, aposentadas, pensionistas do Brasil. Agora, nós precisamos saber quem é que está por trás dessa organização, presidente. Ou alguém vai acreditar que essa turma ia roubar bilhões de reais do Brasil sem ter um respaldo dentro do governo Bolsonaro para que ocupassem as posições de comando que ocuparam? Então, presidente, na minha opinião, hoje é um dia importante porque ele consolida aquilo que a gente tem dito. Essa turma de bandidos tomou de assalto a estrutura do Ministério da Previdência, do INSS, e foi graças a essas mudanças que foram feitas nas legislações e nas normas do INSS que eles fizeram o que eles fizeram. E o que ficou claro hoje, mais uma vez? Aquilo que eu já disse muitas vezes aqui nessa CPI, senhor presidente. A Polícia Federal, quando ela tem independência para trabalhar, como ela tem no governo do presidente Lula, ela não é tutelada para proteger parente de bandido, como ela era no governo Bolsonaro. A Polícia Federal e a AGU podem agir, e está aí mais uma operação da Polícia Federal. E nós vamos buscar todos esses criminosos, senhor presidente, um por um. E vamos garantir que cada centavo que esta gente roubou dos aposentados e aposentadas seja devolvido. Essa é a determinação do presidente Lula e nós vamos fazer cumprir essa determinação. Mas não vamos aceitar que esta indignação seja uma indignação seletiva. Não há nenhuma dúvida de que o senhor José Carlos Oliveira deveria ter sido
Não há nenhuma dúvida, senhor presidente, que o senhor José Carlos Oliveira hoje deveria ter sido preso, porque ele é o chefe. Como diz o senhor, talvez seja uma estratégia de deixar ele solto, porque ele ficando solto, ele continua fazendo relação com os demais integrantes da organização, ou quem sabe até o Zé Carlos Oliveira resolve fazer uma delação e nos entregar de fato quem é que trouxe ele para cá, de São Paulo, quem é que botou ele na Dirbem, quem é que botou ele de presidente do INSS, quem é que botou ele de ministro da Previdência. Com certeza, a hora que o Zé Carlos Oliveira resolver falar, ele deve ter muito para dizer. Pois não, É excelência. isso, presidente.